Desde Sócrates, o grande filósofo grego, mestre de Platão, a razão é uma propriedade que caracteriza o humano. A razão seria essa atividade cognitiva, logicamente bem disciplinada, disposta a não incorrer em contradição, incoerência. Além disso, a razão nos auxilia a levantar questões que poderiam ser chamadas de grandes questões filosóficas. Eu trago aqui alguns exemplos. Como você sabe aquilo que você acha que sabe? Essa é uma pergunta interessante para que você faça quando você acha que alguma coisa é clara e distinta, que alguma coisa é certa e indubitável. Levante essa questão: como eu sei aquilo que eu acho que sei? Qual a relação entre a mente e o corpo? Seria uma segunda pergunta. O homem possui livre-arbítrio ou o homem é determinado pelo destino? Existe a justiça em si, por si? O que é a felicidade? O que é a piedade? O que é a beleza? Veja que todas estas são questões de grande relevância. Eu costumo dizer o seguinte, que aprendi muito mais com as dúvidas dos filósofos do que com as certezas daqueles que acham que sabem. A dúvida pode ser uma faísca para uma grande fogueira reflexiva. Mas o que acontece no cotidiano das nossas vidas é que a maior parte das pessoas não tem tempo para se ocupar destas grandes questões filosóficas. Claro, elas estão envolvidas com problemas mais rotineiros, né? Por exemplo, manter-se no trabalho, seus estudos, cuidar de filho, ir ao mercado, pagar as contas. Veja que por vezes não sobra tempo para essas grandes questões. No entanto, há problemas filosóficos que, seja qual for a condição de uma dada pessoa, eles irão nos afetar. São questões que nos tiram do nosso sono cotidiano, aquele sono que, por vezes, a rotina nos impõe. E quando isso acontece, a existência se apresenta de forma dramática. Há um pensador chamado Albert Camus, ele escreveu uma obra chamada O Mito de Sísifo, e nela ele traduz esse caráter trágico da existência. Assim diz Camus, aspas, acordar, bonde, 4 horas de escritório ou fábrica, refeição, bonde, 4 horas de trabalho, refeição, sono, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sobre o mesmo ritmo. Este percurso que segue sem problemas na maior parte do tempo. Um dia, o porquê se levanta e tudo começa dentro de um cansaço tingido de espanto. Fecha aspas. Quando isso acontece, percebemos então uma cisão entre os nossos desejos e o mundo, entre a nossa vulnerabilidade e a violência indiferente do cosmos. Diante desse quadro, nos sentimos perdidos, por vezes paralisados. É nesse momento que a razão se apresenta enquanto consciência de si. Albert Camus, ele diz o seguinte: começar a pensar é começar a ser atormentado. Às vezes nos deparamos com acontecimentos que nos tiram dos trilhos, e aí exclamamos: isso não deveria ter acontecido. Quando fazemos essa exclamação, estamos diante do mal. Veja que o que a gente percebe é que o mundo não obedece os nossos insignificantes desejos. Há uma cisão entre a razão
e o mundo. E essa cisão entre o mundo e os nossos desejos me faz pensar que talvez o termo cisão seja o mais característico daquilo que poderíamos chamar de modernidade. A palavra cisão, na sua etimologia, vem da palavra grega crisis, que significa corte, ruptura, separação, distinção, cisão. É certo que no advento da modernidade, muitas cisões surgiram. A cisão política, moral, religiosa, científica, mas há ainda uma outra cisão ou crise, a crise de identidade. Blaise Pascal, também filósofo e matemático, levanta uma preciosa questão. Afinal de contas, o que é o eu? Veja que com esta questão, Pascal faz do eu não um sujeito pensante, como pensava René Descartes, mas objeto pensado. O eu, então, torna-se um objeto que Pascal coloca, por exemplo, dentro de um tubo de ensaio e se propõe a investigar, afinal de contas, o que é essa coisa que chamamos de eu. É interessante que o Pascal também sublinha que, por vezes, constatar a existência de algo não significa necessariamente conhecer a natureza dessa realidade. Imagine só, você se coloca na janela do seu prédio ou da sua casa e começa a ver as pessoas passando para lá e para cá. Veja, você reconhece que essas pessoas existem. Você consegue enxergar a silhueta, as formas dessas pessoas, mas você não pode dizer que as conhece, que conhece a natureza dessas pessoas. Imaginemos então a hipótese que o eu seja a beleza de alguém. E o Pascal se pergunta: quando eu amo a beleza de alguém, eu amo este eu que não muda, que é imperecível, que é sempre permanente? Pascal diz: uma pessoa pode perder a beleza e continuar sendo uma pessoa. Portanto, o eu não está na beleza. Suponhamos então que agora o eu esteja vinculado à inteligência de alguém. Pascal vai dizer que esta pessoa pode perder a inteligência, por exemplo, por meio de uma doença, e mesmo assim a pessoa continua lá. Pascal está sublinhando que nós nunca amamos ninguém em si, por si. Amamos somente as qualidades essas que são perecíveis, instáveis, contingentes, mutáveis. Diante disso, Pascal está apontando para um fenômeno moderno, o qual eu chamo de desejo de distinção. Mas o que é o desejo de distinção com mais precisão? O desejo de distinção é a disposição da vontade para a construção de um eu digno de ser estimado. Constrói-se então um eu que é grande, perfeito, feliz, digno de ser estimado e admirado por todos. E esconde-se embaixo do tapete aquelas características que não são muito aceitáveis socialmente, aquelas características que nós poderíamos chamar de misérias, aquelas que causam horror, não só às pessoas, mas também a nós. Diante disso, inventamos uma máscara
e publicamos essa máscara. E repetimos tantas vezes, né, a figura dessa máscara, que com o tempo não só enganamos as pessoas que nos olham, mas com o tempo acreditamos que somos aquela máscara que nós inventamos. Diante disso, o que percebemos é que as relações sociais, elas são tecidas pelos fios do engano, da mentira, da hipocrisia. O ser humano é uma fraude. O homem odeia a verdade da sua condição, porque a verdade da nossa condição é insuportável. Já no século XXI, acontece uma mudança importante. Parece que a máscara do humano teria como matéria-prima o corpo. A identidade, então, ela migra da subjetividade para a objetividade. No contemporâneo, é o corpo que se torna o cartão de apresentação do homem. O corpo é aquilo que identifica o homem. A questão que podemos colocar é como essa máscara corporal é produzida. Alguns exemplos, academias, dietas extremamente rigorosas, medicamentos, alguns casos mais radicais, né, usando de cirurgias, piercings, alargadores de orelha. E uma outra forma de identidade de si por meio do corpo e que se tornou muito popular são as tatuagens. O que seriam todos esses fenômenos, senão uma tentativa de produzir identidade por meio do corpo? No século XXI, surgirá uma das formas mais refinadas de distinção de si: as mídias sociais. As mídias sociais tornaram-se a extensão do corpo, o lugar onde o desejo de distinção esculpe um eu. As mídias sociais cindiram o mundo entre o virtual e o não virtual. E, como consequência, também cindiram o eu não virtual e o eu virtual. E aí há de se perguntar, qual eu é o verdadeiro? A realidade tornou-se algo em fluxo, transitando sobre o eu não virtual e o eu virtual. O desejo de distinção desacelera essa realidade em fluxo e fixa o conceito de realidade à realidade virtual. O que é o real? O real de nossa condição torna-se o virtual. O virtual é aquela máscara que eu crio, que eu produzo e eu apresento para as pessoas por meio das mídias sociais. Então, que máscara é essa? É uma máscara de uma pessoa grande, perfeito, feliz, admirável, digno de ser estimado, e aquele eu não virtual permanece ligado àquelas nossas características mais miseráveis, mais precárias. No entanto, este eu não aparece nos holofotes da máscara que projetamos. Diante disso, acontece aquilo que Pascal chama de divertissement. Nos desviamos de nossa condição miserável, criando uma imagem de si extremamente favorável para as relações sociais. Para Pascal, divertissement significa desvio, esquive, não somente um desvio de nossa mortalidade, mas um desvio daquelas nossas características mais miseráveis. Existem várias modalidades de divertissement.
a obsessão pelo trabalho, a investigação científica, o amor, que faz com que a pessoa fique focada naquela outra pessoa que é o seu objeto amado e esquece todas as suas mazelas do cotidiano, o consumo desenfreado, uma paixão cega pelo esporte, a obsessão na busca por riqueza, fama, poder. Diante disso, o que nós percebemos é que todas essas ações têm em comum a busca de uma plenitude, a crença de que a conquista de um objeto, seja ele qual for, poderá trazer uma espécie de sensação de plenitude, de paz, de felicidade. Mas esse sonho, com o tempo, torna-se um pesadelo. Mesmo quando alcançamos esses objetos que buscamos, ainda somos acometidos pela tristeza profunda, por aquilo que o Pascal vai chamar de um tédio insuportável. Nosso desejo de distinção, de inventar uma imagem falaciosa de si, é dilacerado pelo tédio. O tédio nos aproxima de nossa real condição, por vezes frágil, vulnerável e irrelevante. Mas é o desejo de distinção que move o humano no século XXI. E quem percebeu isso, com muito cuidado, foi o marketing. O marketing parece que manipula o nosso desejo de distinção a fim de produzir, com isso, venda de produtos. Por exemplo, antes, para vender um carro, era explorado o seu maquinário. Agora, associa-se o carro a elementos que não dizem respeito ao carro propriamente. Ou seja, o carro está vinculado a um modo de vida. Então, alguém que é um executivo vai adquirir o carro X. Alguém que tem um modo de vida mais vinculado a um espírito aventureiro vai adquirir o carro Y. Um outro exemplo é a criação de NFT. NFT significa Non-Fungible Token, que numa tradução para o português de forma aproximada, significa mais ou menos moeda digital não fungível. Na verdade, NFT é um contrato que garante ao comprador, seja de uma obra de arte, a posse exclusiva daquela imagem. Então, em um universo infinitamente reprodutível, como é o universo digital, o marketing cria uma espécie de escassez de imagens. Trata-se de uma tentativa artificial de atribuir aos NFTs aquilo que o filósofo Walter Benjamin chamava de aura. O que é isso? Tornar uma imagem única, irreprodutível, digna de reverência. Artistas e personalidades do esporte têm comprado obras de arte NFT por valores astronômicos. No meu modo de pensar, tais obras são formas comerciais de atender ao irresistível desejo de distinção, de identidade, de glória e de fama de um grupo muito seleto. A aura, aquela reverência que deveria estar associada à obra de arte, agora está associada a personalidades. As obras de arte NFTs são muito mais conhecidas pela fama e fortuna de seus proprietários do que por sua beleza estética ou qualidade artística, valor intelectual ou mesmo valor histórico. Trata-se de uma arte para atender o irresistível desejo de distinção do homem moderno. Em uma realidade em fluxo, em que o conceito de realidade flutua entre o virtual e o não virtual, o desejo de distinção busca, de alguma forma,
conferir identidade. Cria-se então inúmeras máscaras, sejam elas corporais ou virtuais, mas são máscaras criadas para que possamos suportar o mal-estar que nos habita. Diante disso, é preciso refletir, pensar, estar com os olhos da alma bem abertos. Há um intelectual israelense, professor de história, que escreve uma obra chamada 21 lições para o século XXI, e ele diz o seguinte: em um mundo inundado por informações irrelevantes, clareza é poder. Eu penso que para enfrentar este mundo tão difícil que é o contemporâneo, temos que ter uma razão logicamente bem disciplinada e um coração cheio de amor. Só assim poderemos enfrentar este contemporâneo despedaçado.